Paz do Senhor, meus irmãos. Deixar algo aqui para a meditação dos meus irmãos em Cristo Jesus. E aqueles também que ainda não tiveram encontro com Cristo, que possa se render aos pés desse Deus, porque sabemos nós que não há outro caminho a não ser buscar a nossa salvação, amém? Buscar andar conforme a palavra do Senhor, ela nos ordena, glória a Jesus. E a palavra de Deus é para todos aqueles que querem ter um encontro com Deus. E a palavra se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 1 em diante, que diz assim: Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinha. Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós sabemos que quando Deus ele resolve levantar Saul para que ele fosse rei sobre Israel, a Bíblia vai dizer que Saul ele era um homem jovem. A Bíblia vai dizer que ele era um homem belo, formoso. A Bíblia vai dizer que Saul era tudo aquilo que o povo naquele momento estava querendo, porque a Bíblia nos relata que Samuel ele era quem guiava aquele povo, o profeta a qual foi levantado por Deus desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que quando Samuel nasce, Samuel ele é entregue ao sacerdote Eli, e ali Samuel ele passa a ter ali um ensinamento cristão, um ensinamento vindo diretamente dos céus, para que ele pudesse aprender a reger aquele povo. Sabendo também que a Bíblia vai nos dizer que na época em que Samuel ele nasce, Deus ele já estava à procura de um jovem, de alguém para que pudesse tomar parte daquele processo, porque a Bíblia nos diz que o profeta Eli ele já era muito velho e adiantado em idade. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam tudo aquilo que não agradavam a Deus, e no momento em que Eli ele precisava ser rígido, ser forte, para que o seu reinado diante daquele povo não viesse ser falho, para que ele pudesse continuar sendo um sacerdote sem ter com que se envergonhar diante de Deus, ele não tem mais forças. A Bíblia diz que Deus agora ele resolve tirar Eli daquele processo. A Bíblia vai dizer que no momento em que Samuel começa a crescer, a Bíblia diz que Samuel
ele ouve uma voz pela madrugada, e quando ele levanta, a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote Eli, e quando ele chega lá, ele pergunta: por que tu me chamastes? E o sacerdote, ele vira para Samuel e fala: Samuel, pois eu não te chamei, Samuel, volte a deitar. E no momento em que Samuel, pela terceira vez, ele é chamado, Samuel, pela terceira vez, ele vai até o sacerdote. Chegando lá, o sacerdote entende que é Deus que está falando com Samuel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Samuel chega até o sacerdote, ele fala para Samuel: Samuel, quando essa voz te chamar outra vez, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eli, ele percebeu que Deus agora, ele já estava mudando a sua estratégia. Eli, ele percebe que agora Deus, ele não fala mais diretamente com ele, porque ele já não estava mais sendo digno de ouvir a voz de Deus, porque ele estava deixando as coisas do mundo afetarem a sua caminhada, afetarem a sua busca, estava afastando ele da obra. E a Bíblia vai dizer que Samuel agora começa a crescer, Samuel começa a pegar experiência com Deus. A Bíblia diz que no momento em que os filisteus armam a guerra contra os filhos de Israel, a Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles resolvem levar a arca do Senhor para o arraial. A Bíblia diz que no momento em que os filisteus, eles verem a chegada da arca, em certo momento, eles chegam até a estremecer-se, eles chegam até temer, mas se levanta um no meio deles e diz: vamos contra eles, porque nós vamos sair vitoriosos. A Bíblia diz que os filisteus agora eles levam a arca do Senhor, a presença de Deus. A Bíblia diz que depois que eles vencem a guerra e levam a arca, chega um mensageiro até Eli e diz: Eli, os seus filhos estão mortos e a arca de Deus foi tomada. A Bíblia diz que Eli, naquele mesmo momento, Eli cai da cadeira e quebra o seu pescoço. Agora Eli é morto. A nora de Eli também se encontrava grávida. A Bíblia vai dizer que no momento em que ela escuta essa notícia, ela grita e chora e dá à luz. E no momento em que ela dá à luz, ela morre, grita: e acabou, lá se foi-se a glória de Israel. Irmãos, perceba-se que tudo vem se encaminhando para um trágico fim daquele povo. Mas Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele não desampara aqueles que ele separou e escolheu. Mas para que isso possa acontecer, para que Deus continue guiando as nossas vidas e continue nos segurando nas nossas mãos, nós temos que fazer por onde? A Bíblia vai dizer também que agora Samuel, ele já está bem adiantado em idade. A Bíblia diz que o povo agora já não quer mais ser guiado por Samuel, não querem mais profeta. A Bíblia diz que o povo começa a reclamar, a murmurar, como sempre, irmão. Nada mudou até os dias de hoje, a murmuração continua a mesma. Só que hoje o povo já está mais disperso, o povo já não anda mais unido como andava antes. Antigamente era tendas e mais tendas, hoje em dia o vizinho, as pessoas, elas não querem nem se olhar na própria cara. A Bíblia vai dizer, e no momento em que o povo começa a questionar Samuel, a Bíblia diz que Samuel ora a Deus e fala: Senhor, eis que eu estou resignando meu cargo.